Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem aí? Espero que sim, que esteja tudo bem. Olha, não estranhe que estou sempre com a mesma roupa, com a mesma faixinha, porque eu tô gravando aqui num combo só, tá? Pro final de semana. Então, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira, temos relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Aí nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um relato tipo ao vivo aqui para vocês. Mas às 11 da manhã todos os dias tem mais relatos. De segunda a sexta tem tipo ao vivo, de sábado tem coletânea de relatos e de domingo coletânea temática de relatos. Meio-dia e meia tem vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta. Notícias de sábado e de domingo, às vezes, quando dá certo, sim, especial, tá? E vocês não podem esquecer de duas coisas. Uma, fazer aquela visitinha à nossa loja assombrada e fuçar nos produtos que temos lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Camisetas que brilham no escuro e muito mais. E segundo, deixar o seu like neste vídeo, né? Deixa o seu like aqui embaixinho já. Já pode deixar já. Bom, vamos então ao relato de hoje, que é: a entidade ou o demônio se apaixonou por mim? Eu, hein? Vamos ver essa história. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, como estão? Espero que tudo bem. Depois de muito tempo, criei coragem para contar algo que aconteceu comigo em 2018. Hoje estou com 19 anos, naquele ano eu estava com 17. Juro de pés juntos que isso aconteceu de verdade comigo e mexeu com o meu emocional. Eu me tornei uma pessoa que nunca pensei que seria. Todos os nomes estarão trocados e vou me apelidar de fulana. Ana, vou deixar logo marcado que sempre fui muito responsável, cuidadosa, sempre me dei bem nos estudos. Estou atualmente no meu 3º ano, mas por causa da quarentena agora só tenho aulas online. Pois bem, eu sempre fui uma grande fã de coisas sobrenaturais, seja filmes, relatos que vejo no canal de vocês e em outros, creepypastas e tudo mais. Comentava com as minhas amigas que também gostavam, apesar de uma não ter muita crença sobre isso, buscando explicações para as coisas menos lógicas possíveis. Não a julgo, todas nós temos algo para se acreditar. Sem mais delongas, vamos lá. Desculpe se a introdução não foi muito boa, lembrar desse ocorrido ainda me deixa transtornada. Atualmente estou passando por uma depressão forte e mesmo que relembrar ainda custe caro para mim, tentarei fornecer a maior quantidade de informações possíveis. No começo de 2018, eu ainda era uma moça animada, extrovertida e com muitos amigos, bem feliz, sabe? Não chega nem perto de como eu estou hoje. Havia acabado o meu 9º ano e agora iria experimentar o meu 1º ano no ensino médio. Ana, vou logo mencionar que eu sou de cidadezinha de interior. Só me mudei quando tinha uns 13 anos. Meus pais não têm muitas condições, mas naquele tempo, como as coisas estavam mais razoáveis, eles puderam me colocar numa escola particular. Meu último ano em escola pública foi no 9º ano, e digamos que não eram muito boas, mas sempre fiz meu melhor e era aprovada e passava sempre de ano. Quando cheguei no ensino médio, eu estava ansiosa para conhecer a escola que fui matriculada, eu acho. Principalmente porque era uma escola bonita, tinha 2 andares. Eu fiquei maravilhada logo de cara. No meu primeiro dia de aula, pareceu um sonho. Como eu havia pensado, a escola era linda. Tinha até elevador dentro. Aninha do céu, foi o auge. Como me socializo fácil, logo de cara fiz amigos, e dentre eles minhas melhores amigas atuais. Vou chamá-las aqui de Alicia e Gabriela. Além de outras pessoas, mas eu andava mais com essas duas. Nos primeiros meses foi tudo tranquilo. Eu vou pular aqui porque não havia acontecido nada, mas quando chegou no mês de maio, tudo começou. Ana, nossa escola é dividida em duas, a escola do fundamental e a escola do ensino médio.
Na escola em que eu estava só tem 3 anos, o primeiro, o segundo e o terceiro. E de tarde as aulas são de enfermagem. Na outra escola do ensino fundamental, do mesmo fundador, são as séries do 9º ano para baixo. Mas para que não pensem errado, digo-lhes logo que contava como classes A e B para cada ano. Como já disse, a escola não era pequena. Enfim, os 2 terceiros anos, desde cedo, começaram a arrecadar dinheiro. Peraí, então era 2 turmas, é isso? Do ensino médio, do fundamental, enfim. Os 2 terceiros anos, terceiro ano, desde cedo começaram a arrecadar dinheiro para a viagem do fim de ano deles, já que iriam sair da escola, né? Eles arrecadavam organizando baladinhas dentro da escola, onde cada aluno pagava uma certa quantia, rifas e coisas assim. Eles estavam organizando uma balada para os alunos das outras 2 séries. E eu acabei indo com as minhas amigas. Paguei e entrei. Foi bastante animado, todos dançando, sem falar no DJ e luzes piscando, que o próprio diretor providenciou por causa do esforço que a galera teve. Para não esquecer de mencionar, eu já havia arranjado um namoradinho mais ou menos no 2º mês de escola. Ele era mais velho que eu, tendo 19 anos, e o mesmo sendo do 3º ano. Vou chamá-lo aqui de Paulo. Em determinada parte da festa, comecei a me sentir mal. Tava meio tonta, não sei se foi por causa da fumaça, mas ela não era tanta assim. Não tinha como me fazer tanto mal. Resolvi sair do salão, que é onde a festa estava acontecendo, e fui para fora tomar um pouco de ar, deixando as minhas amigas e o Paulo. Consequentemente, fui no banheiro também, fiz minhas necessidades, pois estava apertada, mas dentro da cabine em que eu estava, eu notei uma coisa perto da lixeira. Era uma joia, um colar. Um colar muito bonito, por sinal. Era prateado e tinha uma pedra azul que era um colírio para os olhos. Primeiro de tudo que estranhei, por que alguém pensaria em tirar uma coisa tão linda do pescoço? E ainda mais colocar em cima de uma lixeira, gente, né? Um colar. Ainda assim, não me culpem, mas a primeira coisa que fiz foi me chamar de sortuda. Não é todo dia que se encontra algo daquele tipo, né? Peguei e olhei mais de perto. Saí da cabine e fui em frente ao espelho. Coloquei no pescoço e fiquei apaixonada. Não vou mentir, eu nunca fui muito fã de joias. E se usava, eram as mais simples possíveis. Eu não gosto nem mesmo de brincos de argola ou colar com pedras grandes. E aquele correspondeu totalmente aos meus gostos. Ele era perfeito. Parece até que foi feito para mim. Mas claro, se a dona dele aparecesse por ali, eu devolveria na hora. Eu não sou ladra também. Orgulhosíssima, saí do banheiro me sentindo bem melhor. Parece até efeito daquele colar, sabe? Parecia até efeito do colar. Quando você compra ou ganha algo novo e se sente melhor, mais bonita. Eu não senti muita vontade de voltar lá para cima, não. Eu sentei no banco, até que tempos depois alguns alunos começaram a descer, até sair todo mundo. Vi minhas amigas no meio do pessoal, se aproximando de longe. Chegaram junto com o Paulo, acompanhado delas, e perguntaram onde é que eu fui, que eu perdi quase a festa toda, só fiquei no começo. E perguntaram também como eu estava. Eu contei o que havia acontecido depois que saí da baladinha, inclusive do colar. Alicia disse que eu deveria procurar a dona para devolver. Sendo tão lindo assim, a verdadeira dona deveria estar desesperada por ele. Eu concordei. Como já disse, eu não sou de pegar nada de ninguém, do alheio. Pegar nada alheio. Fomos até a coordenação da escola e mostramos o colar. Paulo havia se despedido de mim e me deu um beijo antes de ir embora, sobrando só eu e as meninas. Contei que havia achado o colar para as moças que estavam na coordenação e Marta
vou chamá-la assim, pediu para que eu deixasse o colar com ela, que faria um anúncio descrevendo o colar, assim a pessoa poderia ir falar diretamente com ela para recuperar. Concordei, meio triste, porque, né? Eu havia me apaixonado totalmente pelo colar. Mas sei que a dona verdadeira ficaria mais feliz ainda por conseguir de volta. Me despedi da Alicia e da Gabriela, voltei para casa e passei a sexta-feira normalmente, pelo menos até a hora de dormir. Até me esqueci de falar para minha mãe também, devido ao cansaço. Quando foi cerca de umas 9 da noite, eu capotei na cama. Eu não queria saber de nada além de uma boa noite de sono. Ana, eu tive um sonho muito esquisito naquela noite. Sonhei com o colar, igualzinho. Mas não foi só isso. Sonhei com um homem muito bonito. Parecia um galã de novela, um deus grego. Ele usava um terno muito bem arrumado. Eu lembro que era de uma cor creme. Ainda me lembro dos seus olhos, azuis, profundos. O sorriso, então, parecia até que havia feito comercial da Colgate. Normalmente, sonhos são coisas sem muito sentido ou acréscimo. Uma hora você entra por uma porta, por exemplo, e tá num outro lugar e tal. Mas o sonho todo foi só aquilo. Aquele homem não sumia. Ele conversava comigo sobre coisas que eu não consigo me lembrar direito, mas em questão, a parte mais óbvia foi quando ele citou o colar. Sim, Ana, o colar. De princípio, ele segurou aquele mesmo colar nas mãos, como se quisesse me mostrar. Então aquele homem falou algo que me deu um susto. Ele disse assim: "Você gostou do meu presente, fulana? Eu o guardei especialmente para você." E ficou parado, sorrindo. Foi meio perturbador, sabe? Ele estava me encarando o tempo todo. Então eu acordei. Eu não senti medo, eu não senti nada, sabe? Só estava assim meio confusa por causa do sonho. Já era sábado e contava como umas 11 da manhã. Resolvi correr e contar para minha mãe, para não ficar como algo aleatório. Contei sobre a sexta-feira, antes de voltar para casa e tal. Típico de mãe, é claro que ela não deu muita bola para minha história, afirmando que foi só um sonho, nada demais e que fiz bem em devolver o colar. Nem me passou pela cabeça que aquele homem estivesse mesmo associado ao colar, por isso eu fiquei quieta e concordei com a minha mãe. O sábado passou, não tive outro sonho estranho como aquele, nem sinais como energias diferentes na casa ou coisa parecida que acontece com outras pessoas. Meu domingo também correu normalmente. No dia seguinte, eu já iria para a escola de novo, segunda-feira. Mas quando chegou a noite, eu fui dormir para acordar cedo no dia seguinte. E foi aí que o sonho voltou, igual ao outro. O mesmo homem com a mesma roupa segurando o tal colar. Mas ele tinha mais algumas palavrinhas para me dizer. E disse assim: "Eu o dei com tanto carinho, você deveria ir atrás dele amanhã." Finalmente senti que podia conversar com ele. Foi aí que começamos a interagir. Perguntei se ele se referia ao colar que havia me dado, e ele assentiu. Tentei perguntar o motivo dele ter me dado aquilo, mas ele não disse nada. Simplesmente sumiu, e eu acordei, 5:30 da manhã. Confesso que não precisei de muito tempo para aí sim começar a ficar assustada e fascinada. Mas o medo era certamente maior. Me deu até calafrios na espinha. Tomei um banho, tomei meu café e afins, até meu pai ir me deixar de carro na escola. Eu lembrei daquela frase que o homem misterioso havia dito, que eu deveria ir atrás do colar. Pareceu até filme na hora, sabe? Mas resolvi que só iria perguntar pelo colar assim que fosse a hora do recreio. As aulas passaram e eu, ansiosa, só pensava no bendito do colar. Até as minhas amigas que tentavam falar comigo se irritaram porque eu estava com a cabeça nas nuvens. Quando deu a hora do intervalo, Ana do céu, parecia que eu tinha voltado com os meus 9 anos de idade. Eu saí correndo da sala, nem esperei o sino tocar direito, corri para a coordenação doida.
Perguntei para Marta se haviam achado a verdadeira dona. E para minha surpresa, quando ela fez o anúncio, ninguém se dirigiu até a sala dela. Nenhuma pessoa sequer. E eu fiquei boba. Como assim, gente? E ela falou, desculpa, filha, ninguém veio buscar nada do tipo aqui. Anunciei mais de uma vez. Ela até tirou o colar da gavetinha que tinha guardado e botou na minha frente, em cima da mesa, dizendo que eu podia ficar para mim, já que achado não é roubado, né? Atordoada, eu aceitei. Eu não disse mais nada e nem resolvi questionar também. Pelo menos agora eu tinha ele comigo de novo. Feliz da vida, coloquei no pescoço. Contei para as meninas o que tinha acontecido. Elas também ficaram bobas com a história toda. Conversamos um pouco e tirei um tempinho para ir ver o Paulo, antes do intervalo acabar. Fui até a sala dele, o vi com os amigos e quando ele me viu, veio até mim. Ficamos juntinhos ali, trocando carícias, beijo, tal, até que ele percebeu o colar no meu pescoço. E o diálogo aconteceu mais ou menos assim. Eita, você já tá com o colar? Não tinha devolvido? E eu disse, não acharam o dono, então resolvi ficar para mim mesmo. Ele é lindo, né? E estranhamente, depois que perguntei isso, ele ficou indiferente. Parece até que ele estava com ciúmes. Eu fiquei com um ponto de interrogação na cara, sabe? Tipo, Mas por que, criatura de Deus? Eu achei o colar, ninguém me deu ele. Eu achei, né? Por que ele ia ficar daquele jeito? O humor dele mudou totalmente. Daquele cara relaxado que eu havia ido encontrar, ele pareceu estar com raiva. Algo inexplicável, realmente. Acredita que ele inventou até uma desculpa dizendo que precisava voltar para a sala dele? Eu fiquei com raiva, viu? Me deixou ali sozinha. Voltei para minha sala, já com raiva também. As aulas estavam no ponto de retomar. O sinal havia alertado, né? Já tinha tocado o sinal para começar a aula de novo. Bom, o dia passou, não vi mais o Paulo nem quando saí da escola. E eu estava me sentindo mal, porque ele havia me tratado de uma forma muito fria. Voltei para casa desanimada. Também não tinha recebido nenhuma mensagem dele a tarde toda. Cheguei até a mandar algumas querendo conversar, mas nem visualização ele deu. A única coisa que ainda me deixava felizinha era o colar. Era inexplicável o sentimento que me trazia. Eu caminhava toda hora para frente de algum espelho só para poder continuar olhando para ele. Ligava a câmera frontal do celular para focar só nele e afins, e assim. Até que mais uma vez chegou a noite e eu sonhei. Dessa vez, o sonho se passou num lugar diferente. Eu estava numa espécie de restaurante, bem de gente rica mesmo. Parecia muito real. Mas o estranho é que estava vazio. Eu estava lá sentada numa cadeira de frente para uma mesa, como se esperasse alguém. Foi aí que aquele mesmo homem chegou, abriu a porta e entrou. Ele tinha colocado um chapéu dessa vez. O terno era igual das outras 2 vezes. E ele se sentou na minha frente. Até que ele começou a me fazer elogios, aquele tipo que toda mulher ama ouvir. Nossa, como você tá linda, como você é perfeita. Mas, e eu me senti amada de verdade, sabe? Feliz, apaixonada. Estava começando a querer nem acordar mais. Até que as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas. Já não estava estranho o suficiente, precisou de mais, né? Por que você não larga aquele namoradinho seu e vem comigo? Te garanto as melhores coisas. Você vai ter luxos, vai ter uma vida de rainha, riquezas que demorariam anos para ter como está atualmente. Você só precisa aceitar. Fulana, eu sou o homem para você. Eu te amo. Essas coisas do tipo, sabe? Jogada de sedutor mesmo? Nem precisei pensar 2 vezes, né? Eu aceitei. Meu pior erro. Acredito que esse é o maior problema de você não estar 100% consciente em um sonho. Ele se aproximou para me beijar, mas antes que o fizesse eu acordei. Acordei animada.
Como senti vontade que aquele príncipe fosse verdadeiro. Ai, me sentindo mal por ser só um sonho bobinho. Na verdade, eu comecei a me forçar a acreditar nisso, né? Porque tanta coisa estava acontecendo em tão poucos dias que era difícil pensar ser só coincidência. Impressionantemente, não pensei no Paulo o dia todo, como se não fizesse diferença para mim. Nem abri mais a conversa no WhatsApp para mandar outra mensagem, nem fiz questão. Apesar que mais tarde, cerca de umas 6 da tarde, ele finalmente resolveu se pronunciar. Mas aí fui eu que não quis mais papo. Passei o dia de ontem quase todo tentando conversar. Se ele não quis, não vai ser hoje que vai ter. O ignorei o tempo todo, mas li as suas mensagens pelo visor da tela, né? Fulana, precisamos conversar. Fulana, você ainda gosta de mim? Fulana, cadê você? Mensagens desse tipo. E olha, Ana, eu não vou mentir. Eu fiquei preocupada com as mensagens. Era uma atrás da outra. Não sou boa em ignorar as pessoas. Eu fico logo com um aperto no peito, mas não consegui pensar em enviar mensagem nenhuma. Como se algo não me deixasse. Toda vez que eu queria abrir o ícone do WhatsApp, é como se surgisse uma voz no fundo da cabeça. Para que você quer falar com ele? Aquilo que você ganhou ontem não é o suficiente? Esqueça-o. E então a minha raiva do Paulo voltava com força total e eu desistia de responder. Apesar de sermos namorados, eu me sentia completa por outra coisa. Eu não sei explicar a sensação. Paulo ficou como uma segunda opção para mim. Com o passar do tempo, nós ainda namorávamos, mas não tinha nenhuma química. Não tinha mais beijos, nem chegávamos para conversar um com o outro, tanto pessoalmente quanto por mensagem. Eu continuava ignorando mesmo depois de algumas semanas. Então acreditei que estava na hora de pôr um fim em tudo. Em um dia escolar comum, o chamei para conversar. Sim, conversar entre aspas, porque tudo que fiz foi dizer que eu não tava mais dando certo e que eu não gostava mais dele, simples assim. Eu nunca faria isso. Sabe, a maneira que eu tratei foi como se ele fosse um lixo. Eu vi o olhar triste dele me encarando, como se quisesse me contar alguma coisa, mas eu nem o deixei falar, eu simplesmente saí dando as costas. Ele também não veio me procurar depois disso. Alicia e Gabi ficaram meio decepcionadas comigo quando eu contei. Elas nunca me viram agir daquele jeito. Não estava com paciência para nenhuma delas também, sabe? E logo as dispensei. Eu disse que não serviam como amigas se não ficassem do meu lado, que eu deveria ser mais compreendida. Eu sabia que eu estava errada, mas eu não conseguia admitir isso. É como se falassem por mim. Eu não conseguia ter controle dos meus próprios sentimentos. Eu andava exibida, fazendo pouco dos outros. Gente, eu não sou nenhuma rica e mesmo se fosse, se exibir não é nada além de bobagem. Com o meu egoísmo e ambição que surgiram, sabe-se lá de onde, eu perdi as minhas amigas. Na verdade, eu que me afastei. Elas são gente boa. Queriam me ajudar, me mandavam mensagem quase todo dia para resolver a briga, mas eu as bloqueei. Com pouco tempo, eu me vi sozinha na escola. Ninguém falava mais comigo sem que eu pudesse receber com 4 pedras na mão. Os sonhos continuaram, de forma frequente. Eram tão bons que quando eu acordava, eu amaldiçoava tudo e todos. Ô droga, continuo no mesmo buraco. Com esse povo idiota e enxerido, eu não aguento mais olhar para a cara de ninguém. Eu tratava minha família mal. Eu e minha mãe somos melhores amigas para tudo, mas até dela eu queria distância. Como se não precisasse de sua companhia ou seu amor. Eu só precisava do amor de uma pessoa. Dele. Aquele homem dos meus sonhos. Eu estava perdidamente apaixonada por alguém que nem existia. Bom, passou uns meses quando vi meu estado piorar. Eu perdi tanta coisa, Ana, você não faz ideia. Minhas notas estavam baixas, eu agia como se não precisasse estudar, como se meu futuro estivesse garantido num piscar de olhos. Perdi pessoas incríveis na minha vida e os sonhos acontecendo.
Cheguei até a tomar remédios em peso para dormir, porque eu queria me encontrar com a minha paixão novamente. Uma certa noite em que me lembro como se fosse ontem, eu sonhei com ele novamente. Dessa vez ele estava no meu quarto, de pé para minha cama, de frente com a minha cama, não sei. Se eu estivesse sem todo esse amor louco por ele, eu já teria acabado gritando, mas eu estava cega. Ele me disse que muito em breve estaria vindo para mim, que estava vindo me buscar, que faltava pouco tempo agora. Essas loucuras, sabe? Eu, cega de amor, apenas concordava, pedindo que fosse rápido, que eu não aguentava mais esse povinho. Lembro que ele me entregava uma caixa vermelha e depois ia embora. Eu não me lembro do que tinha dentro da caixa. Enfim, vou pular essa parte porque as mesmas coisas se repetiam todo o tempo. Se eu contasse, ficaria muito repetitivo. Setembro de 2018. Eu já estava desgastada, acabada. Eu não vivia mais para mim, eu vivia só para ele. Aquele colar nunca deixou o meu pescoço. Mesmo depois de tanto tempo, era inaceitável para mim tirá-lo por qualquer motivo que fosse. Parecia até parte do meu corpo já. Ana, nesse mês, algo muito extraordinário aconteceu. A minha vida começou a dar certo. Foi do nada. Não posso dizer quando começou a acontecer. Simplesmente posso afirmar que tudo começou com pequenas coisas boas, até as grandes. Cheguei a achar R$ 200 na rua enquanto voltava para casa da escola. Me achei a pessoa com mais sorte desse mundo inteiro, sem falar nas boas festas que a minha família era convidada para ir, como casamentos de grande porte, festas de gente rica mesmo. Ganhava as roupas mais lindas da minha mãe, mesmo não merecendo. E ainda assim continuava tratando ela mal. Foi em uma dessas festas que a minha família foi convidada que eu o conheci. Não era o homem dos meus sonhos, literalmente, mas de alguma forma ele se assemelhava a ele. Talvez por seu jeito de ser, mas ele também era incrivelmente gato. E adivinha, Ana? Esse homem estava com o terno da mesma cor, creme. Ele era mais velho que eu, tendo uns 22 anos, e eu plena com os meus 17. Mas isso não impediu que eu ficasse completamente louca por ele. Estranhamente, esse homem não estava com a sua família ou amigos na festa. Ele estava totalmente sem companhia, sozinho. Eu, pelo menos, não ouvi falar com ninguém. Nós trocamos nossos números de celular para mais tarde. Trocamos os números para mais tarde conversarmos e marcarmos em algum lugar de sair. Passou algum tempo e ficamos juntos. Minha família nem discutia, pois sabia que não daria jeito. Minha mãe não o via com bons olhos. Era a única que tentava provar que ele não era merecedor de mim, não importando quão bonito fosse. Eu a ignorava, eu brigava, eu xingava. Eu me encontrava com o André, vou dar o nome de André para ele. Eu me encontrava com o André frequentemente, até matava a aula para me encontrar com ele. Ele me mimava, eu estava cheia de luxos, andava no seu carro. Eu não sou boa com marcas e nem nada assim, Ana, mas era um carrão, viu? Prateado. Me dava joias caríssimas, mas nunca me deu um colar. Dizia que aquele que tinha em meu pescoço era lindo o suficiente para mim, me presenteando só com anéis, pulseiras, brincos e braceletes. Lembra que eu disse que eu não gostava de joias muito chamativas, como argolas? Eu estava as usando bastante. Deixei de ser mais simples para me cobrir de joias, menos no pescoço, como já disse. Me tornei muito diferente do que era. Eu ia de 3 a 10 vezes para a escola agora. Eu ia de 3 a 10 vezes para a escola agora, não queria... Eu ia de 3 a 10 vezes para a escola. Agora não queria nem saber. É isso? Bom, detalhe.
Não cheguei mais a sonhar com aquele homem misterioso. Nunca mais apareceu para mim. Como se realmente ele tivesse se tornado real. André constantemente me fazia surpresas. Eu vivia mais na casa dele do que na minha. E ó, que casa, viu? Mesmo com o tamanho da minha paixão por esse homem, não fizemos amor. Apesar de tanta coisa que desafiei para viver esse momento, ele felizmente não conseguiu me levar para a cama. Eu acho que ainda estava me sobrando um pouco de juízo. Toda vez que ele começava com seus papinhos, eu me desviava. Mas se usasse mais um pouco do seu charme, eu não teria resistido. Se passou mais alguns meses e eu não percebia com quem estava realmente lidando. Planejamos até fugir juntos, começar uma vida fora do país e ir para um outro, esquecer tudo e todos. Eu estava com a ideia martelando na cabeça, louca para que ele providenciasse um futuro voo. Segundo ele, quando entrasse o ano de 2019 e eu fizesse os meus 18 anos, estaríamos bem longe daqui. Obviamente eu não contei isso a ninguém, isso ficou assim como um segredo nosso. Então, Ana, minha mãe é uma pessoa muito religiosa e ela queria abrir a minha mente para que eu voltasse a enxergar que tudo que eu estava fazendo era muito errado. A partir da minha avó, mãe dela, arranjamos um lugar para ir. Eu totalmente contra, né? Qualquer coisinha que acontecia na minha vida, eu sempre avisava para o André. Minha mãe tinha consciência disso, então tomou meu celular para que eu evitasse fazer alguma besteira. Ele não poderia ficar sabendo de jeito nenhum. Ela queria voltar para o interior de onde éramos, para uma visita com uma mãe de santo, indicada pela minha avó. Então fomos num dia. Como eu não estava indo para a escola mesmo, ela tratou de me levar em dia de semana mesmo. Buscamos primeiro a minha avó em sua casa, pois era ela quem sabia o caminho. Minha mãe dirigiu até lá, entramos por uma estradinha de terra e chegamos numas residências mais afastadas. Minha avó apontou para uma casinha simples e minha mãe parou o carro. Ana, posso te garantir que mal pisamos fora do carro e uma mulher velha saiu da casa imediatamente. E nem estacionamos perto. Foi suficientemente longe, não dava nem para ouvir o barulho do carro chegando. Era uma senhora baixinha, tinha uma saia longa que descia até abaixo dos joelhos e usava uma blusa branca comum, cabelos amarrados num coque. Quando me viu, a expressão dela mudou. Pareceu chocada com algo. Até eu me assustei junto. Ela pediu para que eu, minha mãe e minha avó entrássemos na sua casa. E assim foi. Me sentei no sofá enquanto ela parecia se preparar, trazendo um terço, água, suponho que era água benta, e também ervas. Imediatamente ela começou a me benzer com aquele terço. E eu senti uma dor de cabeça muito grande, com uma pressão exercida no peito para acompanhar. Inclusive o colar chamou sua atenção. De imediato ela tocou pacientemente, passou o terço molhado de água benta pelo colar e rezou muito. Tenho certeza que foram mais de 30 minutos ali, mas ela continuava e persistia nisso fortemente. Era impressionante. Até minha mãe chegou a cochilar um pouco de tanta demora. Eu me senti estranha o tempo todo, mas apesar de tudo me senti levemente melhor. Ela conversou com a minha mãe e pediu que eu fizesse banhos com as ervas que ela deu, principalmente de noite antes de dormir. Perguntou onde eu havia conseguido o colar. Meio relutante, eu expliquei tudo, até hoje. Ela balançava a cabeça em modo de confirmação à medida que eu falava, como se só quisesse que eu confirmasse algo que ela já sabia. E disse assim: essa coisa não é boa não, moça. Vai ter que queimar, viu? Vem que eu faço isso. Quando essa senhora falou isso, eu fiquei com um medo tão grande. Eu comecei a ficar mexida, inquieta e pedi para ir embora. Mas é claro que não deixaram. Eu gritei
até ficar rouca. Eu não queria que nada acontecesse àquele colar. Aquilo era minha vida. A senhorinha disse que não tinha outra chance. Chamou os 2 filhos dela para me segurarem, que tinha que ser feito de um jeito ou de outro. Eu chutei, eu me bati, eu me revirei toda para não deixar que ela chegasse perto de mim. E quando vi que ela começou a retirar o colar do meu pescoço, eu senti um queimar terrível no meu peito. Ana, doía demais. Fui colocada no sofá exausta já por gritar e me debater tanto. Todo mundo saiu pela porta e me deixou dentro da casa descansando. Uns 10 minutos depois, me deixou dentro de casa descansando. Uns 10 minutos depois, comecei a sentir cheiro de queimado vindo lá de fora. Senti uma voz sussurrar bem perto do meu ouvido. Você não me ama o suficiente? Nem fez questão de lutar pelo que é seu? Ana, eu senti tanta vontade de chorar. Eu me senti um lixo, como se tivesse decepcionado alguém que eu nem sabia quem era. Eu senti uma vontade gigante de morrer bem ali, enquanto sentia o meu peito doer e arder. Me pegaram lá dentro logo em seguida. Pedi pelo meu colar, mas ninguém disse nada. Todos calados. Minha mãe, com a ajuda dos filhos daquela senhora, me colocaram no carro, deitada no banco de trás. Eu não aguentei e apaguei. E não lembro de mais nada que aconteceu. Quando acordei, já estava em casa. Senti uma energia tão ruim do meu lado. O quarto estava meio escuro, então senti um vulto passando perto da janela, indo na direção do banheiro. E ouvi um choro abafado vindo de lá. Não tive coragem de ver. Então gritei pela minha mãe, que veio correndo. Eu disse o que havia acontecido para ela. Ela se deitou comigo pelo resto do dia e ficou lá abraçada e dizendo que era para eu rezar. Rezamos fervorosamente juntas. Senti o ambiente abaixar um pouco as energias negativas. Eu acabei pensando no André também, durante tudo que estava acontecendo ao meu redor, e senti medo. Pela primeira vez eu senti medo, Ana, mas também me sentia triste. Quando me recuperei, uns 2 dias depois, pois estava em choque, a primeira coisa que fiz foi tentar entrar em contato com ele, mas o celular não atendia as ligações e nem as minhas mensagens chegavam até ele. Ficava no relógio do WhatsApp e nunca enviava. Mas eu tinha internet, eu conseguia acessar tudo de boa. Até então, resolvi ir na casa dele. Inconsequente da minha parte, né? Mas ele não estava lá. Ou não queria me ver. Eu batia na porta e tocava a campainha, mas nada. Até que resolvi perguntar para um vizinho da rua dele e a resposta me deixou branca. O homem disse que a casa estava lá para ser alugada, que não tinha ninguém vivendo lá. O proprietário dessa casa saiu fazia uns 5 meses. E eu perguntei se o nome do ex-dono da casa era André, mas ele me deu um nome totalmente diferente, não era André. Ana, eu só quis sair correndo e nunca mais olhar para trás. Cheguei em casa e a primeira coisa que pedi para minha mãe foi para me ajudar a queimar tudo que ele havia me dado até hoje, joias, roupas e tudo mais. Nossa situação já estava mais apaziguadora. Desde que acordei na minha cama naquele dia, nossa proximidade começou a melhorar novamente, dela e da mãe. Mas então, ao mesmo tempo que queimávamos as roupas e tudo, eu sentia o meu peito doer mais. Eu me sentia triste e perdendo algo de grande valor, não pelo preço, mas que ia além disso. Quando tudo foi feito de churrasquinho, voltei em seguida para apagar e bloquear o número do André do celular. E tive um choque quando o vi digitando. Não foi uma mensagem grande, na verdade apenas estava escrito: amo você, fulana. E o contato se apagou. Meu WhatsApp travou, eu juro para vocês. Quando fui ver, não tinha mais nada na minha agenda. Eu fiquei assustada demais, joguei o celular na cama, desesperada.
Comecei a chorar de novo, com medo que me acontecesse algo de ruim. Esse dia foi péssimo, nem consegui dormir de noite. Continuei com os banhos de ervas e as coisas começaram a se acalmar. Minha personalidade ruim foi se acabando aos poucos e voltei a ser uma pessoa melhor, porém triste. Lembrava constantemente da culpa por deixá-lo ir. Ainda preciso de um bom tratamento para me recuperar de tudo. Reconheço que a culpa não é minha. Aquilo era maligno e estava me afetando minhas amizades, a minha família. Mas simplesmente sofro com isso a cada dia. Passei o resto do ano sem falar com mais ninguém, apenas me aproximei dos meus pais novamente. Em questão de Gabriela e Alicia, só fui tentar uma reaproximação em 2019 e que felizmente deu certo. Elas, inclusive, foram as pessoas que mais me encorajaram a postar este relato. Mas ainda assim, 2019 foi um ano difícil para mim. Eu sinto vergonha de mim mesma por agir da maneira que eu estava agindo e não posso contar a outras pessoas que tratei mal sobre isso. Para outras pessoas a quem tratei mal sobre isso que aconteceu, já que não iriam acreditar na minha história. Mas agradeço àqueles que me deram um voto de confiança. Há mais algo que quero contar a vocês. Lembram do Paulo? Em 2019, ele ficou internado no hospital. Estava gravemente doente. Ocorreram boatos que ele estava com câncer de estômago, mas eu não tenho certeza. Quando suas condições melhoraram, ele pôde finalmente ter alta e eu fiquei com vergonha, mas tentei conversar. Pedi imensas desculpas para ele, não mencionei as partes sobrenaturais. Achei que não ia ter razão para isso. Durante essa conversa, nós pudemos esclarecer muitas coisas. Perguntei-lhe sobre as mensagens antigas que havia me mandado, e imensamente envergonhada de tocar no assunto, né? Ana, o menino me contou tudo. Naquele dia que ele havia me ignorado, ele estava passando muito mal, vomitando e tudo mais. E quando foi dormir para se acalmar, ele sonhou com uma monstruosidade. Um bicho feio. De quê? De terno. Isso mesmo. Mas era um terno preto. Aquela coisa tinha chifres em cima da cabeça ao invés de serem do lado. Aquela coisa tinha chifres em cima da cabeça ao invés de serem do lado? Ele disse que era horroroso. Paulo me revelou que aquilo conversava com ele, dizendo que se não deixasse uma pessoa específica em paz, morreria e sua família teria consequências terríveis. Ele tentou me avisar, Ana, e eu desprezei o coitado. Me sinto a pior pessoa do mundo, mas eu sei que não era eu ali. Tentei não deixar transparecer o medo que estava sentindo. Eu agradeci a Deus por não deixar que aquela criatura o levasse. Ana e assombrados, tudo o que passei não foi brincadeira. Eu fiquei com depressão ainda em 2019 devido a tudo isso. Ainda sinto como se eu precisasse do André, se é que aquilo fosse mesmo uma pessoa. Agora eu tenho certeza que não. Eu não sei o que aquilo queria comigo, não sei suas reais intenções. Eu me pergunto se era o próprio Tinhoso ou um espírito obsessor que se encostou em mim, não sei o motivo. Tudo que sei é que eu não quero vivenciar a experiência parecida de novo. Estou me forçando a esquecer aquela coisa. Sinto como se aquilo ainda tivesse o meu domínio. Mas faço limpezas espirituais e frequento a Igreja Católica. Eu espero que tenha dado para entender bem todo o relato. Deixo logo minhas sinceras desculpas para todos se estiver faltando alguma parte específica que gostariam de entender melhor. Chorei muito enquanto escrevia isso, mas garanto que tudo o que passei foi real, infelizmente. Beijos, Ana, agradeço por ter dado uma chance do meu relato ser contado. Amo muito o canal. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Gente, eu acho que vale também um acompanhamento com psicólogo, não sei, né, se já fez ou o quê. E
e acompanhamento espiritual, porque será que seria algum obsessor de uma vida passada? Se bem que é meio estranho, né? Bem capetístico mesmo. Eu digo assim, bem, parece aqueles relatos daqueles da aparição do capiroto mesmo, mas eu não sei também ao mesmo tempo. Quem entender melhor aí das coisas, por favor, deixe com respeito sempre, tá bom, pessoal? Nos comentários, se tiver algo a acrescentar. Se não, cala-te boca, tá bom? Deixem aí alguma coisa se alguém souber, porque penso eu que talvez alguma coisa de outra vida que veio para atrapalhar essa, não sei. Mas, ó, foco no futuro, bola para frente e deixa isso para trás. E sempre, ó, acompanhamento espiritual, psicológico, se preciso. Ok? Beijos para vocês, espero que tenham gostado da história dela e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!